Muitas pessoas que aprendem português cometem sempre o mesmo erro. Elas pensam que devem planear cada frase perfeitamente antes de falar. Mas existe um caminho muito mais simples. Se planeias cada frase na cabeça, a cabeça fica logo cheia e pesada. As palavras que já conheces desaparecem de repente. A tua boca fica parada, embora queiras falar. Sentes-te inseguro, tens medo de dizer algo errado e nesse momento tudo fica ainda mais difícil. Quase toda a gente que aprende português conhece esse sentimento. Não estás sozinho nisso. Por isso é tão importante perceber o que realmente funciona. E aqui chega o momento que muitos não esperam da primeira vez. Não é porque conheces poucas palavras. Também não é porque o teu português é fraco. A verdadeira razão é tentares controlar antes de falar. Muitas pessoas querem falar português sem erro, e esse pensamento bloqueia-as mais do que percebem. Perfeição soa bem, mas ao falar funciona como um travão. Se queres rever cada frase, a tua cabeça parece um computador com muitos programas abertos. Queres a gramática certa, o artigo perfeito, a palavra exata e, nesse instante, a tua voz para. As palavras que já sabes ficam presas. A boca espera, o cérebro ordena e, no fim, não dizes nada ou dizes tarde demais. Pensar em perfeição torna a língua pesada, porque língua não é prova, é movimento. Não aprendes a falar pensando sobre a língua, mas usando-a. Por isso muitos falam pior na rua do que em casa. Em casa tudo é controlado, calmo, seguro. Mas fora tens de falar enquanto algo acontece. As pessoas falam, as coisas mexem-se, as situações mudam e a língua real nasce nesse fluxo. A língua é ação. Ela surge enquanto respiras, pensas, sentes e reages. Não antes. Se esperas pela frase perfeita, esperas por algo que não existe na fala. Ninguém fala frases perfeitas, nem mesmo os nativos. Eles corrigem-se, interrompem, recomeçam, usam palavras simples, deixam artigos de fora. E soam fluentes precisamente porque não esperam pela perfeição. A fluência nasce quando a boca se move, não quando a cabeça planeia. É como dançar, não ficas melhor só imaginando os passos na cabeça. Ficas melhor dançando. A língua funciona da mesma maneira. Quando começas a falar, mesmo sem saber como a frase acaba, nasce língua viva. E esse momento é o início de um português fluente. Lembro-me de um momento que mudou tudo para mim. Era um dia normal e eu estava no supermercado em frente ao frigorífico. Queria fazer uma pergunta, mas na minha cabeça havia caos. Procurava as palavras certas. Queria a frase perfeita e quanto mais pensava, menos conseguia falar. A minha boca fechou-se, o coração acelerou e eu quase fui embora. Mas depois aconteceu algo que nunca esqueci. Não planeei a frase inteira. Disse apenas a primeira parte. Respirei fundo, fui até a uma funcionária e disse: "Desculpe, procuro..." Foi só isso. Nada mais. De repente pareceu que a minha boca decidiu continuar sozinha. O resto veio sozinho. A funcionária percebeu-me logo, sorriu e ajudou-me.
E eu ali parado pensei: era só isto? Tão simples? Nesse momento percebi que não importa a frase completa, mas o começo. Esse pequeno passo tornou tudo mais fácil. Desde esse dia sei: quando começo a falar, a frase encontra o caminho. Agora deves perguntar-te como fazer isso no teu dia a dia. Como começas sem planear tudo? Para isso recebes agora um guia curto e claro. Passo 1. Começa sempre com um pequeno início como procuro, preciso ou quero. Só isso. Passo 2. Diz esse início em voz alta antes que a cabeça tente controlar tudo. Passo 3. Deixa o resto surgir sem parar. A frase não precisa ser perfeita. Com esse pequeno arranque entras automaticamente na fala. Pequenos começos, grande efeito. Assim trazes leveza ao teu dia. E isto, meus amigos, é a verdadeira chave para aprender línguas. Falar em qualquer situação. Não esperar, não planear, não querer perfeição. Falar. E agora deves perguntar-te como ganhar confiança para isso. Como ficas mais corajoso e falas mesmo no dia a dia sem duvidar sempre? É aqui que começa a próxima parte importante. Confiança não nasce por acaso. Ela nasce quando te preparas bem, mas da forma certa. Precisas de grupos fixos de palavras que treinas todos os dias para não pensares muito. Palavras de que precisas sempre. Comida, rotina, sentimentos, lugares, ações. Se repetires estes pequenos grupos muitas vezes, eles fixam-se mais depressa. Depois começas a escrever pequenos textos teus. Nada grande, apenas frases curtas sobre o teu dia, a tua comida, os teus planos. Assim treinas a cabeça a construir frases em fluxo. E em casa podes praticar relaxado, sem pressão, sem público. Preparas-te como um atleta antes do jogo. E quando estás na rua, já não ficas surpreendido. Estás preparado. Conheces as palavras. Já disseste as frases antes, e isso dá-te segurança. E agora vem a parte subestimada. Tens de usar o que aprendes logo em situações reais. Preparação é importante, mas fica inútil se não a levares para a realidade. Quando aprenderes palavras novas, leva-as contigo ao supermercado. Pergunta lá por um produto, mesmo que seja só uma palavra. Na padaria encomenda algo ativamente, mesmo que a frase seja curta ou estranha. No comboio podes fazer uma pequena pergunta. Por exemplo, se o lugar está livre. E num pequeno bate-papo basta uma frase simples como "dia bonito hoje". Esses pequenos momentos fazem a diferença. Eles ligam o que praticas em casa à vida real. É aí que surge o crescimento. Só quando o teu cérebro vê que aplicas o aprendido, ele começa a confiar em ti. Preparação mais situação real. Essa é a combinação que te faz avançar. Muitas pessoas acham que basta repetir palavras muitas vezes para elas ficarem na cabeça. Mas o nosso cérebro não funciona assim. O cérebro guarda a língua não pela repetição, mas pela experiência real. As palavras só fixam quando as usas num momento que cria uma pequena emoção.
Isso não quer dizer que precises de sentir algo enorme. Basta um pequeno instante de interesse, surpresa, alegria ou leve nervosismo. Nesses momentos o cérebro diz: isto é importante, vou lembrar. Por isso podes praticar uma palavra 100 vezes em casa e mesmo assim esquecê-la na situação real. A cabeça classifica como não relevante. Mas quando usas essa palavra na rua, no supermercado, na padaria, numa conversa, cria-se uma ligação. O cérebro liga a palavra a uma ação. Emoção mais ação gera memória real. Imagina que dizes no supermercado pela primeira vez em voz alta: procuro arroz. Essa frase sente-se diferente de quando estás em casa. Tens um pouco de tensão no corpo. Queres alcançar algo. Recebes uma reação. Nesse momento, o teu cérebro grava a palavra arroz muito mais fundo. Não a pensaste apenas. Usaste-a. Viveste-a. E é por isso que situações reais são tão fortes. O cérebro aprende quando fazes, não só quando pensas. Palavras que usas tornam-se parte do teu português ativo. Palavras que apenas lês ficam passivas e desaparecem. Se queres que o teu português fique mesmo, tens de vivê-lo. Frases pequenas no dia a dia, perguntas curtas, reações simples. Isso constrói a tua memória linguística, emoção mais ação. Esse é o aprendizado que ficirca. E aqui, meus amigos, o círculo fecha-se. Viste porque o cérebro só guarda a língua quando a usas. Percebeste porque pequenos momentos reais valem mais que 100 repetições em casa. E agora vem a parte mais importante. Tens de experimentar. Não amanhã, nem um dia qualquer. Hoje. Cada pequena conversa, cada frase curta, cada pergunta simples cria uma ligação real no teu cérebro. E assim o teu português fica mais fluente, rápido e natural. Muitos aprendentes pensam que têm de estar perfeitos antes de poder falar. Mas, na verdade, a perfeição nasce do próprio falar. O teu cérebro precisa de experiências, não de teorias. Precisa de ação, não de planeamento. Precisa de pequenos momentos corajosos. E tu tens esses momentos todos os dias. No supermercado, na caixa, no comboio, no café, até em casa falando sozinho. Sempre que dizes uma frase em voz alta, algo cresce em ti. A tua voz fica mais segura. A tua língua fica mais rápida. A tua cabeça solta-se. Esse é o caminho. Sem pressão, sem medo. Só pequenos passos que ficam cada vez mais leves. Se fizeres isso regularmente, vais notar que já não precisas pensar tanto. As palavras vêm sozinhas, as frases fluem, e o melhor, vais sentir-te orgulhoso. Mesmo orgulhoso, porque sabes que foste tu quem criou esse progresso. Agora quero convidar-te a ser ativo. Escreve nos comentários qual frase queres usar hoje na vida real. Apenas uma frase. Nada mais. Escreve-a, diz-a em voz alta e leva-a contigo no dia. Vou fixar um comentário onde podes colocar a tua resposta. Eu leio mesmo tudo. Vamos crescer juntos. Estás mais perto do que pensas.